De novo, né, todo mundo que entrou depois, a Julimar, Maria, o Márcio, né, a Ângela e todos os demais sejam muito bem-vindos de novo, tá? Para quem está chegando pela primeira vez. O ponto que eu quero sempre enfatizar aqui nas lives, Solange, bem-vinda. O ponto que eu quero sempre enfatizar aqui na live, pessoal, que nesses tempos de quarentena, né, que a gente está passando, o meu intuito aqui eu passei a ofertar minhas aulas de yoga não só para os meus alunos, né, que muitos estão assistindo também, mas eu resolvi ofertá-las para todo mundo, né, porque por julgar a tamanha necessidade desse momento. Então, é uma forma de vocês se organizarem, né, na agenda de vocês, de assistirem esses conteúdos que, no meu ponto de vista, vão trazer muitos benefícios, principalmente se vocês praticarem e derem um tempo para refletir, porque são assuntos bem centrais, né, no nosso processo de desenvolvimento, né, do nosso psiquismo, da nossa moralidade, da nossa ética, da nossa forma de conduzir a nossa vida. Eu deixei também a programação de todas as lives da semana, e essa semana especificamente vai ter uma live extra na sexta, que vai ser uma conversa minha e do Pedro, né, o Prakasha, que é um professor também de Kriya Yoga de São Paulo, onde eu e ele a gente vai aprofundar sobre a questão da yoga nesses tempos de mudanças, né? Como que a yoga pode trazer benefícios para isso, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema, né, é um dos yamas que é a asteia. Asteia é não roubar, né? A chamada até da aula de hoje é: a abundância vem àquele estabelecido no não roubar. Né? É um assunto que eu já tomo bastante cuidado quando se usa a palavra abundância, porque a gente vem vivendo a teologia da prosperidade, né? Então vem se falando muito sobre abundância, mas no meu ponto de vista, muitas vezes é de uma maneira bastante equivocada, né? A interpretação da abundância, muitas vezes ela tá meio que misturada com ganância, com apego, com desejos, né, com poder, com autoafirmação social ou autoafirmação enquanto indivíduo. Então, quando eu cito abundância, que é a luz da yoga, esquece disso tudo. Abundância aqui nós estamos falando muito mais de honestidade, de coerência, nós estamos falando muito mais de viver uma vida digna, onde eu respeito todas as formas de vida, onde eu respeito todos os seres, onde eu não me beneficio, né, dos seres. Por isso que entrar nesse tema, né, de abundância vem aquele estabelecido no não roubar. A gente vai refletir hoje aqui com a Asteia, né, que é esse amo, não roubar. Nós vamos refletir sobre isso, né? Onde eu possa estar roubando, né? Existem muitas formas de roubo. Cada yama, pessoal, quem está acompanhando aí as outras aulas, vai vendo que eles são muito profundos. Quando eu falei sobre não violência, a não violência não é só a não violência física, né? Tem a não violência verbal, tem a não violência mental, tem a não violência na forma da nossa fala, das ações do nosso corpo, né? Às vezes uma atitude de menosprezo acaba se tornando uma atitude de violência, né? Mas como o nosso tema é não roubar, então o não roubar ele tem muitos níveis, né? Ele tem dentro, o roubar ele pode ser do nível mais básico, onde a gente realmente pega uma coisa do outro, né, sem o consentimento do outro, e tem o roubar de várias formas, os apropriar das coisas das pessoas, apropriar das ideias das pessoas, como se fossem ideias próprias, né? Então a gente tem que ter muito sem citar, né, sem colocar em relevância a fonte. É o que a comunidade científica sempre faz muito, né? Deixa isso bem claro. Se no artigo você vai citar algum autor, você tem que colocar entre aspas quem que é a fonte, né? Isso é uma questão de respeito, né? Uma questão ética, né? Eu vou começar aqui lendo já algumas partes do Patanjali,
para vocês já identificar com a questão de asteia, de não roubar, né? O primeiro... pessoal, só um pequeno parênteses, assim, porque eu nunca sei, assim, por exemplo, eu não sei quem está online, né? Às vezes falando que diminuiu, mas às vezes já tem um outro online e o sinal está ruim e tal. E às vezes eu não sei quem está vendo pela primeira vez, alguns eu já conheço, né, que já estão assistindo. Mas um ponto assim que eu queria já colocar, que é bem relevante, o estudo dos yamas e dos niyamas que eu venho fazendo aqui, nessas várias aulas, o intuito deles, né, quando eu pensei, poxa, eu vou dar umas 15 aulas, né, vai ser mais ou menos umas 3 semanas debruçando sobre esses temas, né, de yamas e niyamas, de olhar com esse tema com mais ênfase. Quando eu realmente resolvi escolher esses temas aqui para os nossos estudos, eu resolvi por causa de uma questão bem simples. Para as pessoas entenderem, as pessoas principalmente que estão com interesse em começar a colocar a prática da meditação como uma rotina diária, para as pessoas realmente começar a entender que não existe um mundo separado entre a minha prática de meditação, minha prática espiritual, minha sadhana yoga e a vida que eu levo, a vida que eu conduzo. Essas coisas estão todas interligadas, né? Então a gente precisa entender que quando a gente não sabe se relacionar nem com nós mesmos, nem com o mundo, nem com as pessoas, enfim, quando a gente não sabe conduzir um bom relacionamento, das várias formas de relacionamento que existe, isso reflete completamente na prática, isso reflete completamente na nossa mente, isso reflete completamente no nosso psiquismo. Então, quando a gente começa a falar das condutas éticas e morais, as autoobservâncias, os autoestudos, que são os yamas e os niyamas dos yogis, é uma forma de a gente perceber maneiras hábeis, meios hábeis de a gente praticar a nossa relação com o todo. Isso vai refletir no nosso psiquismo, né? Se você sempre está criando intrigas, conflitos, gerando problemas por motivos egoístas, por motivos de arrogância, isso reflete na sua estabilidade de mente. Então não adianta você ser um yogi que foi no Himalaia, que meditou com grandes mestres, que recebeu grandes iniciações e grandes ensinamentos, sendo que no dia a dia você não coloca esses ensinamentos em prática. Então o intuito dessas lives sobre os yamas e os niyamas é reforçar isso, né? Então, quando a gente vai falar de asteya, não roubar, um ponto bem básico de asteya que Patanjali coloca assim: asteya significa não pegar nada para si que não lhe pertença. Um primeiro ponto. Não pegar nada para si que não lhe pertença. E aí, um primeiro convite que eu faço é: há algo que você pega para si que não lhe pertence? Se tem, por qual motivo? Né? Por qual motivo eu conduzo esse tipo de atitude? Por qual motivo eu conduzo esse tipo de ação? Né? Reflita sobre isso. Isso é uma boa prática meditativa, né? E aí depois vai desenrolando. Não roubar, asteya, inclui não tomar para si o que não lhe pertence, como já falado. Roubar engolfa a nossa consciência nas nossas limitações, dificuldades e resistências, em que não conseguimos ver as nossas qualidades e condição essencial, pois fecha o nosso coração e fortalece a nossa tendência egoísta e nos leva para longe do caminho da realização do nosso verdadeiro ser. Eu acho muito interessante nessa primeira fala aqui, esse é um comentário de Satchidananda, tá? que eu estou usando como referência. Eu acho muito interessante esse primeiro ponto, quando ele fala que o ato de roubar, ele já está refletindo as nossas próprias limitações, as nossas próprias resistências, né? Eu entendo essa passagem da seguinte forma. Eu entendo assim, por qual motivo eu roubo uma coisa, por qual motivo eu não me esforço para que eu realize aquela coisa? Por que eu não faço esse movimento? É daí que vem a ideia o ato de roubar, ele pode refletir a nossa própria impotência. Tipo assim, exemplo, eu não me acho capaz de fazer de desenvolver um determinado
um determinado curso, escrever uma determinada coisa. Eu não me acho capaz de escrever sobre meditação. Aí eu vou, pego um material de outro autor, escrevo e falo ele como meu, sem citar a fonte. É um exemplo de se apropriar de um conhecimento, né, de uma maneira que leva a um tipo de roubo, né? Ou vamos falar o roubo mais óbvio, mais crasso, assim, né? O roubo onde uma pessoa rouba um objeto do outro, né? Será que eu sou capaz de adquirir esse objeto pelos meus próprios meios? E aí, diante dessa minha impotência, isso pode ser uma forma minha de, né, de expressar a minha impotência com o próprio ato de roubo, porque eu não acredito que eu sou capaz de fazer aquilo. Então é interessante, né, refletir no roubo nessa questão de entender como um tipo de limitação e dificuldade ou resistência, porque se a gente começar a olhar sobre formas crassas ou sutis de roubos que a gente pode estar cometendo, pode estar revelando alguma dessas nossas impotências. O roubar, muitas vezes, eu falar uma coisa como se fosse eu, como se aquela ideia fosse minha, né? Eu não consigo falar que aquela ideia veio de uma outra fonte, veio de um outro lugar, né? E por aí vai. E aí quando ele fala, né, que quando não conseguimos ver as nossas qualidades, né, o quadro de baixa estima, de impotência, ele tem muito a ver com isso, né? Como eu não conheço a minha potência ou a minha estima, ou eu me manifesto de maneira prepotente ou de maneira impotente, né? Porque na verdade eu não sei quem sou eu. Quando eu sei quem eu sei das minhas qualidades, eu sei das minhas dificuldades, né? Eu sei das minhas limitações. Então eu sei o que eu posso doar, eu sei o que eu não posso doar. Quando eu estou nesse lugar, eu não tenho essa impotência, eu não tenho essa limitação. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu posso dar, como eu sei o que eu não posso dar. Né? Isso é muito importante. Por isso que é muito bonito, né, aquela frase quando fala assim, a nossa verdadeira fortaleza está em a gente reconhecer os nossos limites. Porque reconhecer os nossos próprios limites é um momento de muita humildade, né? E é um momento de muito autoconhecimento, porque você fala assim, poxa, o que eu posso dar é isso. Então, a asteia, o não roubar, tem muito a ver com isso. Porque se roubar é um ato de eu estar expressando a minha impotência, o ato de eu não roubar é eu estar expressando a minha potência, aquilo que eu dou conta de ser, aquilo que eu sou naquele momento, né? É legal esse link, né? A gente vai vendo coisas muito sutis por trás de uma ação de roubo, né? E aí ele comenta, né? Então, nessa condição limitada, né? É uma condição onde a gente fecha o nosso coração e a gente vai fortalecendo tendências egoístas, né? Tendências egoístas e negativas, né? Que é a tendência de me ver como impotente, de me ver como não capaz, né? De me ver como frágil, aí diante dessa minha fragilidade eu só vou conseguir determinada coisa através do roubo. E isso vai nos deixando longe da nossa realização do nosso verdadeiro ser. Porque, na realidade, em asteia, no ato de roubar, né, no ato de não roubar, eu estou me conhecendo. A partir do momento que eu passo a roubar de alguma forma, eu só estou reafirmando dentro de mim a minha capacidade de não autovisão, né? A minha capacidade de não conseguir perceber as minhas qualidades, os meus limites, e aí eu vou cometendo essas ações. Né? Roubar é uma manifestação de medo e fraqueza em face ao desejo. É pelo fato, né, como foi colocado, em face ao desejo, o desejo daquilo que eu não consigo alcançar, em face daquilo eu expresso a minha impotência. Então, acaba que o ato de roubar ele está expressando uma fraqueza de alguma maneira. Ele pode expressar várias fraquezas, né? Uma coisa que me veio um exemplo aqui também, a questão do roubo enquanto impulsividade, né? O ato de roubar enquanto eu não consigo ter paciência, eu não consigo cultivar paciência e generosidade, eu não consigo cultivar
Generosidade não, pessoal, paciência e perseverança. Eu não consigo ser paciente e perseverante, logo me tornando ansioso, querendo resultados rápidos, eu roubo. Né? É uma possibilidade também de a gente ver o ato de roubar por essa ótica. Né? Ao cedermos ao desejo, renunciamos ao nosso poder de autocontrole e reforçamos o domínio que as tendências negativas podem ter sobre nós. Né? Quando esse comentário é do Satchidananda, quando ele comenta assim, ao a gente ceder aos desejos e renunciamos ao nosso autocontrole e reforçamos o domínio das tendências negativas, a gente acaba reforçando o domínio das tendências negativas sobre a gente. É como se fosse assim, né? O que eu entendo que ele está querendo colocar aqui é que quanto mais a gente vai entrando num ato de autoindulgência, né, com os nossos desejos, com os nossos apegos, com as nossas impotências e através do roubo, né, dando vazão, na verdade, adiante dessa situação onde eu me vejo frágil, não capaz, e aí então eu cometo esse ato impulsivo, né, do roubar. Diante disso, eu vou reforçar realmente as minhas não qualidades. Né? É como se fosse eu tô nessa atitude reforçando um hábito negativo que vai me manter nesse mecanismo de autovisão de que eu realmente não sou capaz, que eu realmente não tenho as qualidades para atingir aquele objetivo, para realizar determinada coisa. Então, acaba que o ato de roubar é um ato de eu reforçar as minhas impotências. Né? E aí, o que é o antídoto, né, nesse processo? É quando a gente começa a mudar, né? É quando a gente começa a buscar o caminho contrário, o caminho das virtudes, né? Vamos supor um exemplo bem prático que vem aqui para mim, que eu acho interessante. Vamos supor assim que a pessoa ela tem muito vontade, né, de realizar uma determinada coisa, mas ela não se sente capaz, né? E aí a pessoa tem aquele ato, né, de se apropriar de um conhecimento de outro, mas de uma maneira de roubando, né? Não roubar, não é asteia, é roubando, é praticando essa não virtude do roubar, se apropriando da informação do outro e fomentando esse ato, esse tipo de atitude. Nesse momento, a pessoa tem uma oportunidade de fazer uma prática bem diferenciada, né? Por exemplo, ela pode, nesse momento, falar assim, bem, eu talvez não seja capaz, nesse momento, de falar desse assunto como determinada pessoa, mas o que eu dou conta de falar sobre esse assunto? Qual qualidade eu tenho aqui hoje? O que eu posso doar desse assunto? Aí, nesse momento, a gente vai encontrando uma forma de praticar a virtude. Eu não posso, talvez eu não consiga falar como fulano de tal, ou como determinado autor, qualquer coisa do tipo, mas o que eu tenho para doar é isso. Nesse momento eu começo a reconhecer minhas qualidades, as minhas virtudes, as minhas capacidades, e aí vai desmoronando a necessidade de se apropriar, a necessidade de roubar do outro. Nesse momento vai nascendo virtude. Aí você vai conseguindo praticar asteia, não roubar. Né? Você não tem mais necessidade de se apropriar do outro, porque você não está manifestando com a sua mente operando no lugar da falta. Me falta, eu roubo. Não, o que eu tenho para doar? Então você vai num mecanismo de doação. Né? Essa é uma coisa, vou fazer um paralelo aqui com o budismo tibetano. O Lama Santen, ele fala uma coisa muito legal, ele fala um negócio muito legal, assim, que quando ele vai se referir à educação, né, eu até fiz uma aula online sobre fazendo um paralelo da yoga como um modelo também de educação, né? E ele fala muito isso, né, que quando você vai estudando as tradições, aí no caso dele o budismo tibetano, tanto o budismo quanto a yoga, é isso que eu quero falar. Ela parte de um ponto de um indivíduo ele se conhecer para ele entender o que ele tem para doar para o mundo. Então é um mecanismo muito mais, eu me capacito
para oferecer, né? Eu me capacito para levar benefício para todos os seres e para mim próprio também, ok? A nossa cultura, ela inverte esse processo, né? Ela parte do lugar onde te falta algo, você vai se capacitar para garantir o seu, né? Então, ou seja, o mundo está em dívida com você, o mundo vai ter que te dar algo, e aí você vai se capacitar para que o mundo te dê esse algo que você precisa. A visão nossa na Kriya Yoga, no budismo tibetano, era o contrário disso. Eu me capacito muito mais para eu ser um veículo adequado, positivo, virtuoso, no sentido de praticar virtudes, para que eu passe a oferecer. Então, o ato de não roubar, ele é um ato muito significativo, né? Imagina, né, pessoal? Imagina a gente vivendo uma estrutura social, civilizatória, política, onde as pessoas não roubam. Imagina as consequências positivas que seriam disso, né? Se a gente tivesse pessoas realmente com autoconhecimento suficiente para entender, né, que nessas suas necessidades de roubo, na verdade, elas estão apresentando internamente muito mais fragilidades psíquicas, mentais, espirituais, emocionais, etc. Né? Se elas começassem a entender que nessa ganância ou nessa necessidade de se apropriar dos outros, roubando os outros das várias formas de roubo, se elas começassem a entender que por trás disso só está mostrando um sentimento de limitação e impotência de si mesmo, de não acreditar nas próprias capacidades. Por isso que quando eu resolvi, uma coisa muito particular, assim, quando eu resolvi, eu sempre tive uma certa tendência de querer atuar de uma maneira social, ativista, né? O que me fez realmente acreditar num tipo de ativismo espiritual, né, pela yoga, pelo budismo, pelos esses veículos, né, começar realmente a entender que a grande revolução, ela é uma revolução interna, né? Tem uma musiquinha uma música antiga, né, do Engenheiros da Havaí, que fala assim: somos um exército de um homem só, né? Essa música é bem interessante, né? Esse exército de um homem só, né, é no sentido, se a gente quer realmente fazer uma macro revolução, que a gente comece pelo menos a se revolucionar internamente. O Ciro Aurobindo, um grande mestre, um grande santo yogi hinduísta, ele teve essa sacada também. Ele ali na Índia, no início do século XX, ele também como um advogado, ele também como um cara que participava de movimentos sociais, assim como o Gandhi, e que também lutava pela independência da Índia sobre a Inglaterra, quando ele é preso e aí ele fica na cadeia e começa a ter as experiências de samadhi dele, ele muda radicalmente a forma dele de buscar o ativismo dele. Embora eu quero deixar bem claro aqui que existem muitas formas de ativismo, cada um tem que encontrar a sua, né? Então tem que ter gente lá na linha de frente na política, em várias áreas. Mas o fato é que quando a gente vai estudando os yamas e os niyamas, vai ficando muito claro para mim essa questão desse ativismo interno, né? O quanto que praticar os yamas e os niyamas com consciência é uma forma de a gente estar agindo de uma maneira mais positiva, benéfica para todos, né? Bem, aí agora eu vou aprofundando, tem um outro sutra do Patanjali, do segundo capítulo, que é o sutra número 37, tá? Eu extraio alguns trechos e adapto outros, porque ele vai falar de umas coisas também bem profundas aqui que eu não vejo se é o momento, mas eu vou ler aqui, vou continuar comentando esse sutra sobre asteia, sobre o não roubar, esse outro yama, né? A abundância vem aquele estabelecido no não roubar, né? Ele já deixa de cara, esse é o sutra do Patanjali, a abundância vem estabelecido no não roubar. E aí o Satchidananda começa a comentar. Isto significa que quando o praticante, seja o yoga, o praticante, quando ele está estabelecido no não roubar, a riqueza vem para ele.
vamos tomar cuidado, eu vou falar de riqueza, dessas coisas à luz da yoga, tá? Não é assim, eu não vou roubar, logo agora tudo vai me retornar, eu vou ficar rico e tal, com muitas posses. Não vão cair nesse caminho não, viu, pessoal? Não estou falando aqui de teologia de prosperidade aqui não. Vão mais um pouquinho que vocês vão entender onde quer chegar. Então, isso significa que o yoga estabelecido não roubar, a riqueza vem até ele, vem para ele. O roubo ocorre quando desejamos algo que não... Ah, não, tá, eu não vou entrar eu vou entrar no anterior mesmo, ok? É porque ele vai entrar em um outro ponto, não era isso que eu queria falar, não. Então é isso, né? O yoga estabelecido não roubar, a riqueza vem para ele. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, assim. Esse é um ponto interessante que, como eu já falei antes, eu estou falando do ato de roubar como uma expressão... Rapidinho, pessoal, o vídeo pausou. Tá? Eu voltei porque o vídeo deu uma pausadinha, tá, pessoal? Só deixando claro, principalmente para quem entrou depois, eu estou falando aqui do ato a ação de roubar, ela pode refletir até a própria impotência do indivíduo diante do objeto almejado, do que faz ele roubar, né? Tá. Pegando desse lugar, quando a gente fala que o não roubar, né, ela estabelece até um ato de um indivíduo entender até a própria riqueza, né, ou a própria riqueza vir até ele, aí a gente pode começar a entender o que é riqueza, né? Quando o indivíduo realmente vai cedendo, né, ou superando essas vontades de roubar, né, desejos egoístas, ganâncias, etc., por trás disso, o que faz o indivíduo não ir para esses atos, né, de ganância, de roubo, etc., é que no fundo, esse indivíduo ele tá se conhecendo. Ele está começando a acessar, na verdade, essa riqueza dentro dele, né? Aí começa a nascer qualidades como contentamento, como pacificação interna, como paz espiritual, como equilíbrio, né? Esse indivíduo ele não vai tendo a necessidade de buscar essas coisas fora. É nesse sentido que a gente vai entendendo que a riqueza vem até o indivíduo também, ok? E a riqueza, então essa é uma riqueza espiritual, né? Uma riqueza do ser ali. Mas e a riqueza no campo material? Vamos colocar assim. Falar de riqueza no campo material, pessoal, é um assunto muito amplo, tá? É um assunto que deveria se estudar outras áreas do saber. Eu vou dar só dicas aqui para a gente entender isso. Eu acho que estudar realmente riqueza material, a gente deveria estudar mais profundamente ichnologia, astrologia. São áreas, são ciências também que muitas pessoas consideram como pseudociências, que na verdade para mim é uma falta de conhecimento profundo sobre o assunto e por isso é julgada como pseudociências. Pelo menos meu ponto de vista é esse. Mas são áreas que vão mostrar de alguma forma que existem muitas causas, né, para as pessoas terem muitas posses ou não ter. Então tem muitos motivos para isso. Quando a gente vai estudando com mais profundidade a ciência do karma, ou a ciência da causa e efeito, ou a ciência da ação e reação, a gente vai entendendo com mais profundidade o porquê determinadas coisas acontecem para determinadas pessoas, né? Eu posso compartilhar de uma maneira um pouco pessoal também aqui, pegando meus exemplos pessoais. Eu fui entendendo, né, no meu próprio processo de autoconhecimento, por que muitas coisas davam errado, né? Por que determinados projetos que eu empreendia, eles não tinham os resultados, aí no caso eu estou falando do campo material, porque eles muitas vezes não aconteciam. E hoje eu pude descobrir que muitas coisas que eu, por exemplo, não realizava na matéria, formas de abundância na matéria, tinha ligação com não estar preparado para tal condição, né? Situações que poderiam estar atuando até me prejudicariam muito mais se eu realizasse aquele objetivo do que o não realizar. Então, são questões muito amplas para a gente entender os porquês
das abundâncias ou não no campo material, né? Uma coisa é certa, a abundância espiritual, que essa é a verdadeira riqueza do yoga, essa é para todos e essa a gente deveria de fato praticar. A abundância material, a gente deveria só ter conhecimento, autoconhecimento suficiente para a gente entender como manifestar através dessa. Eu acredito que há muitas pessoas, pelo seu jeito de ser, pelo seu contexto cultural, histórico, social, talvez seria muito interessante que muitos vetores econômicos fossem em direção a essa pessoa, porque ela beneficiaria muitas pessoas com isso. Então, pessoas que têm tendências a serem generosas, compassivas, humanitárias, são pessoas que realmente merecem, deveriam, boa parte de muitos dos recursos irem para a direção dessa pessoa, porque ela saberia fazer bom uso desse poder, né? Agora, quando boa parte dos recursos são direcionados para pessoas de pouca lucidez, ou seja, pessoas não sábias, isso dá problema. E se a gente estudar a nossa civilização, os nossos governos, o nosso sistema econômico mundial, nós estamos vendo isso a rodo, né? É um exemplo vivo do que a gente está passando. Né, esse contexto que a gente está passando, né? O mundo é totalmente centralizado em pequenos grupos. Quando acontece crises, pandemias igual a gente está vivendo, né, a gente está todo mundo interdependente, tudo está muito ligado, os pequenos grupos não são empoderados o suficientemente, né, então as estruturas de massa vão dependendo desse todo. Né? Se tudo fosse mais independente, pequenos grupos, economias locais, a gente não passaria por tantas crises, né? Igual a gente está passando. Mas, bem, esse é um assunto mais amplo, né? Porque aí eu teria que falar de descentralização, etc. Isso não é o momento. Mas, enfim, a ideia da riqueza, do ponto de vista da yoga, é para entender nesse campo. Aí depois continua. O roubo ocorre quando desejamos algo que não pertence, que não nos pertence. Então, age-se baseado neste desejo. Num sentido mais amplo, também, o roubo envolve a ignorância, o fantasiar sobre o que nos falta, e mesmo que tenhamos coisas em abundância, envolve acumulá-las. Esse ponto aí eu acho muito interessante, de a gente entender a perspectiva do roubo como perceber que na própria operação do roubo nasce dali uma fantasia frente àquilo que a gente sente que não, nos falta, né? Ou a nossa necessidade de acumular. Eu entendo muito quando o budismo tibetano vai estudar a roda da vida, né? Quando vai falar das formas de se criar o sofrimento, uma das coisas que a gente coloca como base é a nossa necessidade de desejo apego, né? Eu não vou aprofundar sobre o tema desejo, porque eu acredito que muitos podem estar assistindo assim, não, mas como assim eu não vou desejar nada, como não desejar nada e tal? Eu não estou falando aqui nada a respeito de reprimir desejos e tal. Eu quero dizer quando por trás dos nossos desejos a nossa mente está operando com fantasias e ignorâncias. E aí é sempre a ignorância eu desejar e me apegar a coisas achando que essas coisas vão me tornar feliz. Né? É nesse link aqui, nesse material do Patanjali, com comentário de Satchidananda, que eu estou entrando aqui. Né? Que entender que por trás do roubo tem essa fantasia, né, diante da nossa necessidade, essa nossa fantasia de achar que a gente vai ser mais feliz e, consequentemente, a gente quer se abundar e acaba se apegando e acumulando essas coisas. Um ponto aqui que eu acho principal é que os vários tipos, como eu venho falando nessa aula, né, as várias formas de expressar o roubar, né, ela reflete essas nossas impotências. Né? Então é interessante a gente perceber quando a gente age de alguma forma no ato de roubar, seja apropriando de ideias dos outros sem citá-los, né, sem honrar, né, com a fonte, seja através do roubo propriamente dito, seja através talvez até de uma falta de generosidade, né, num momento adequado, necessário. É interessante olhar por trás dessas ações
quais medos estão refletindo o meu próprio roubo, né? Por eu roubar da forma como eu roubo, seja qual forma for, qual medo isso reflete dentro de mim? Qual fantasia eu estou construindo por trás disso? Né? O roubo é uma necessidade de ganho, né? Quando eu roubo, eu quero ganhar, não quero perder, né? E o ganhar tem a ver com um desejo, tem a ver com um apego, né? Ou com essa fantasia de que essa coisa vai me tornar melhor, mais feliz. Então, qual que é a ilusão, qual que é a ignorância que está por trás desse ato? Né? E aí, quando a gente, de novo, faz a medida contrária, o não roubar, asteia, que aí se ama, a gente faz o movimento contrário. Peraí, eu ia roubar isso achando que eu ia ser mais feliz com isso aqui. Bem, eu estou começando a descobrir que a felicidade não está fora, ela está dentro. Então tá, eu não roubo. Né? E aí eu passo a mudar o vetor, ao invés de eu procurar a fantasia fora, eu quebro essa fantasia e começo a tentar encontrar isso dentro de mim. E aí começa a nascer, né, coisas como presença, perseverança, paciência, principalmente contentamento e uma felicidade genuína, né, que eu não preciso de estar procurando, eu não preciso de roubar, né, para encontrar isso, ok? Os nossos objetos de desejo, as nossas fantasias, ele sempre entra naquele curto-circuito do desejo-apego, né? Eu tenho uma ilusão de que uma coisa vai me tornar mais feliz, e aí eu desejo aquilo. No ato de desejar, eu vou nutrindo a minha mente com aquilo. Quando eu realizo, eu fico feliz por realizar aquilo, feliz, entre aspas, né? Só acontece que agora eu tenho um grande problema. Eu vou sofrer porque eu vou me apegar. Então eu não posso perder. Sofrimento na seta. Mesmo quando eu realizo, eu sofro porque eu me apeguei ao objeto realizado, ao objeto conquistado, né? Agora, quando o objeto conquistado eu não conquisto, eu frustro, porque eu perdi, eu não consegui. Ou seja, por isso que eu chamei de curto-circuito. Você vai sofrer de qualquer forma. O que é mudar o software? Mudar o programa da nossa mente? É quando eu começo a descobrir que não é através dessas fantasias, dos meus desejos, das coisas que eu quero acumular, é que eu vou me tornar feliz. E aí eu tenho um outro caminho, né? A prática do não roubar é uma prática, uma virtude, né? Uma conduta ética do yogi. Né? Patanjali relembra-nos em que, assim como aí é um comentário que ele faz, assim como uma corrente aquática, a natureza procura fluir através de nós. Quando nos tornamos avarentos, apegados ou acumulamos coisas, ela direciona sua fartura para outro lugar. Em palavras mais simples, é melhor dar do que receber, pois quando damos, permitimos ao universo darmos mais e trabalhar mais através de nós. Esse é um ponto, eu particularmente, é um ponto que eu acho dos mais difíceis, né, de colocar em prática, que essa coisa de ele colocar que é mais importante dar do que receber, vai suscitar uma prática de uma grande virtude, que é a generosidade, né? Eu quero fazer um pequeno parêntese aqui, pessoal, só porque vocês não tenham um entendimento equivocado. A yoga, a gente não vai falar que na yoga você não pode ter dignidade, você não pode ter suas conquistas, etc, ok? O discurso não é esse, o discurso dos yogis, dos budistas, é ter uma vida digna também. Mas a gente precisa olhar para essa parte dentro de nós aonde falta, né, falta a prática dessas qualidades, né? Aonde que falta a nossa virtude de ser generoso, de ser ajuda, né? De olhar também para o outro e não apenas para as nossas próprias questões. É a prática do altruísmo, né? Quando o Patanjali fala que isso tem muito a ver, né, com a questão da água, né? E com a questão de quando... Como é que ele fala aqui? Quando ele fala assim, ó, assim como a corrente aquática, a natureza procura fluir através de nós. Quando ele fala assim que é como se, quando a gente está praticando essas virtudes do não roubar,
e do mais dar do que receber, não significa que a gente não possa receber. Aceite também de bom grado aquilo que te dá, né? Jesus tem uma fala assim, né? De não recusar aquilo que lhe é ofertado, né? Quando você chega num lugar, a comida que o outro lhe serve, né? O que eu entendo quando o Patanjali faz uma correlação com a água, ele está fazendo uma correlação com o próprio rio, né? A água, ela tem essa capacidade de fluir, de ir onde tem que ir, né? Ela passa pelos obstáculos, ou seja, ela irriga, ela nutre, ela transpassa, né? Ela consegue passar os obstáculos. Quando a gente manifesta como água, a gente é um canal de abundância, a gente é um canal de irrigação, a gente é um canal de nutrição. Agora, quando a pessoa vai ficando muito centralizada, né, muito apegada, muito acumuladora, ela não deixa o curso do rio fluir. E a água, então, passa a ficar represada, e com o tempo, essa água represada, ela vai ficando barrenta, ela vai ficando lamacenta, e não flui. E aí ele diz, né, uma fala assim que eu acho que ela tem muitos desdobramentos, é uma fala muito profunda. Ele fala para que aquele que flua como a corrente aquática, a abundância vem até ele. É como se existisse uma inteligência universal que entende que através daquela pessoa as coisas fluem, né? E quando a pessoa ela é uma centralizadora, é como se através dela a coisa não fluísse, tem um acúmulo. Mas aí vocês podem até gerar um questionamento assim, Michel, mas não é muito bem isso aí que eu vejo na realidade, não. Eu vejo na realidade muitas pessoas que são generosas ficando na escassez e pessoas que são muito avarentas e ficando na abundância material. Ô, pessoal, e de fato esses exemplos acontecem. Muitas pessoas chegam na abundância através do acúmulo, né? Porém, aí eu vou argumentar a favor do Patanjali, por eu também acreditar nessa fala dele, porém eu acho que tem situações mais amplas para a gente refletir. Quando a gente não tem uma visão de longo prazo, a gente não tem uma visão sobre a ciência do karma, quando a nossa visão é muito local, a gente só pensa só na encarnação atual, a gente não entende que existe uma coisa chamada reservatório de karmas, a gente não entende dessa ciência do karma, que ela tem consequências lá na frente e tal, a gente não entende as regras do jogo. Então, o que eu quero falar é o seguinte, para muitas pessoas, elas vão passar por experiências evolutivas aonde talvez vivenciar a avareza vai ser uma forma de escola para que essa pessoa aprenda lá na frente a amar, a perceber o quanto que quando o poder veio até ela, ela não conseguiu fazer bom uso desse poder. Para muitos, pessoal, a experiência da culpa, do fracasso, do mau uso do poder, para muitas experiências, isso para muitos seres, isso pode ser uma experiência evolutiva quando a gente vai pensando numa visão mais ampla de muitas encarnações. Então, os papéis de perpetradores e vítimas, eles trazem aprendizados para a alma também, para a consciência. Então, quando a gente vai falar sobre reservatório de karmas ou a ciência do karma, a gente tem que entender que é um conhecimento muito profundo, né? Então, tem pessoas que vão ter bons aprendizados espirituais na sua própria caminhada de evolução por ter tido experiências de avareza, infelizmente, né? Agora, muitas pessoas também vão ter grandes experiências de terem a oportunidade de, na sua direção, ter tido muitos recursos, e disso foi um grande teste para a pessoa praticar a sua generosidade. Por isso, eu sempre enfatizo uma coisa assim que eu acho muito legal. Você quer testar mesmo a sua prática? É você tendo provas e oportunidades, né? Se você fica escondido, sem se manifestar, sem colocar a cara a tapa, etc., beleza, você não tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu fazendo um vídeo desse, eu tenho a oportunidade de trabalhar minha vaidade, eu tenho a oportunidade de trabalhar o meu orgulho, eu tenho várias oportunidades evolutivas em estar me expressando para o outro. Né? Na oportunidade de falar para o outro, eu tenho a oportunidade de alguém me fazer uma colocação, uma crítica, uma observação. Então,
ter recurso ou ter os recursos e da forma como a gente a pratica ou não, a gente pode estar tendo oportunidades de crescimento, né? É claro que se eu consigo, diante de todas essas oportunidades, né, eu consigo ainda praticar essas virtudes, como a asteia, não roubar, a generosidade, eu estou tendo um ganho na minha caminhada, né? Bem, vou continuar aqui, tá? Patanjali relembra-nos que assim como... Ah, não, isso eu já li, né? Aí depois fala, finalmente percebemos como a ação desinteressada, ou também na yoga a gente chama de karma yoga, tá? A ação desinteressada ou que não sendo o ator, ou não sendo o ator, paramos de levar o crédito pelas coisas feitas, paramos de erroneamente apropriar-nos ou roubar o crédito. A yoga, ela sempre vai, né, quando eu dei essas aberturas antes de entrar em ambas, eu falei de uma questão que o Babaji coloca, né, que é a questão de fazer ação desinteressada. Né? A ação desinteressada ela pode ser desde uma coisa mais óbvia, que é um trabalho voluntário, como ela também pode ser quando você faz as coisas com uma intenção de levar benefícios e não necessariamente que os vetores vão vir na sua direção. Tipo assim, eu não vou praticar o bem para ficar bem na fita com Deus, entende? Eu vou praticar o bem porque eu entendo que é bom praticar o bem. Simplesmente isso. Eu vou praticar o bem porque eu sei que vale a pena fazer esses benefícios, que é uma forma mais benéfica, né, de trazer resultado para o todo, né? Então, os yogis sempre estão encorajando para que a gente pratique Karma Yoga, moldar a nossa mente no sentido de agir de uma maneira desinteressada. Aí a gente vai cair naquela máxima, né, que a nossa sobrevivência, na forma de estar aqui nesse mundo, vai virando muito mais uma questão de a gente, por exemplo, você trabalha fazendo o que você quer, o que você ama, e você sobreviver disso vai sendo muito mais uma consequência do que uma necessidade de aquilo tem que trazer justamente o que você queria. Né? Então, você vai agindo pela sua lucidez, eu acho que esse que é o lance. Né? Você vai agindo cada vez pensando que aquilo é o melhor para ser feito dentro do que eu dou conta. E você sobreviver, as coisas virem para você, é um processo que é simplesmente a consequência daquilo. E aí o indivíduo vai conseguindo praticar Karma Yoga, né? A ação desinteressada. Na Bhagavad Gita, Krishna fala muito isso para o Arjuna, sabe? Quando ele vai falar sobre as diferenças entre a ação rajásica, a ação tamásica e a ação sátvica, né? A ação rajásica é uma ação, rajas é de fogo, né? É ganância, é o desejo. Então, você pode estar movendo no mundo só por ações, o que te move são ações rajásicas. Eu tenho que conquistar, eu quero não sei o que lá, e junto aquela bagunça toda de fantasias e ilusões que você vai ser mais feliz conquistando determinada coisa, né? A ação tamásica é a inércia, né? Ou a ação é a ação da inação, é o ficar parado, é dar força para a preguiça, é o não fazer aquilo que precisa ser feito, né? É quando a gente vai entrando nas nossas tristezas, angústias, depressões, né? São as operações das ações de tamas. E a ação sática é aquela ação que eu vou movendo no mundo pela minha lucidez. Eu vou movendo no mundo pelaquilo que eu sinto que é o que deve ser feito. Então, eu passo a agir dentro de um princípio que não é nem o da ganância, nem aquele da inércia. É aquele que é o que eu entendo que é o mais lúcido, o mais coerente, né, a ser feito. Mesmo que nem sempre na nossa lucidez a gente talvez não esteja com tanta lucidez, mas aquilo é sincero e honesto, que é o que você dá conta, né? Então, esse é o ponto. Depois, para finalizar esse sutra, aí o comentário de Satchidananda é assim: se estivermos estabelecidos no não roubar, faremos esforços para fazer o trabalho ou para resolver as coisas com cuidado, sem tensão, sem expectativa e de retorno. É porque eu entendo o seguinte, pessoal, quando eu comecei a colocar lá no início da aula, né, sobre as téias, sobre não roubar, quando eu coloquei assim para vocês de uma maneira bem clara,
né, quando Patanjali coloca, né, e o Satchitananda comenta, que o ato de roubar reflete um próprio processo de impotência diante do objeto desejado, quando você então começa a fazer um movimento contrário, né, de então fazer os esforços necessários, com cuidado, com dedicação, sem atenção, sem intenção, com leveza, você já está praticando o contrário, né, do ato de roubar, de expressar suas impotências através do próprio roubo. Você já, na verdade, você já está expressando ali sua lucidez, né, a sua concentração. Aí começa a nascer as virtudes, começa a nascer a generosidade, a paciência, o compartilhamento, a cooperação, né? E aí a gente consegue praticar asteia, não roubar, né? Toda fartura vem com desapego diante dos resultados. Bem legal isso, né? Toda fartura vem com desapego diante dos resultados. E aí fartura, né, quando eu falei sobre riqueza aqui, é ver a riqueza nesse aspecto. O que é fartura? Né, dentro do ponto de vista do yoga também. Né? Somos recompensados com as 4 coisas que nos fazem ricos. Aí é uma questão na yoga. Quais 4 coisas que nos fazem ricos? Equanimidade. Vamos tentar aqui rápido, né? Equanimidade, pessoal, não é igualdade, tá? Equanimidade é uma palavra diferente. Equanimidade significa assim, o que é estar equânime? Quando é estar equânime, eu diante do outro, eu consigo ver as virtudes do outro também. Diante do outro, eu vejo que eu não sou melhor nem sou pior, né? Eu sou equânime ao outro. O olhar da equanimidade é um olhar de não ver o outro nem quanto como pior nem quanto melhor. E a gente enaltece também as qualidades do outro. Quando eu estou em equanimidade, aí eu vou tendo esse estado de não verticalização com o outro. É um estado de horizontalidade. Isso traz muitos benefícios, né? Quando eu me vejo horizontal ao outro, né? Rompe-se com muitas arrogâncias, né? O indivíduo, quando rouba, entendendo o roubo como uma expressão da própria, entendendo o roubo como uma expressão da própria impotência da pessoa diante do objeto desejado, né? Por exemplo, eu não consigo conquistar isso, logo eu roubo, né? Se vocês entenderem a própria expressão do roubo, do ato de roubar, mostra que a pessoa não consegue praticar a equanimidade. Estar equânime não é estar impotente diante do outro. Pelo contrário, é reconhecer a própria potência e reconhecer a própria potência do outro. Eu reconheço a minha potência, a minha qualidade, e eu reconheço a qualidade do outro também, a potência do outro, né? Outro dessas 4 outro desses 4 itens que nos fazem, como é que é colocado aqui? As 4 coisas que nos fazem realmente ricos, né, na luz da yoga. Equanimidade, paz, né, a paz mental, espiritual, tranquilidade espiritual em todas as circunstâncias e alegria. Né? Essas 4 riquezas, né? Equanimidade, paz, tranquilidade espiritual e alegria, a prática da alegria. Mas, pessoal, tem muitas mais qualidades aí. Tem a paciência, tem a sabedoria, tem a generosidade, né? Tem o amor, tem a compaixão. Bem, pessoal, essa foi a minha explanação sobre a asteia, sobre o não roubar, né? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Porque aí, logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa sessão e já logo vou abrir outra para abrir para meditação. E a nossa meditação vai ser baseada nesse tema, tá? Mas aí eu vou dar a orientação na próxima live. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lembrando que a gente vai meditar 30 minutos, né? Das 18 agora até as 18h30. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, pessoal, olha só, eu vou encerrar essa sessão, logo em seguida estou abrindo a outra, ok? Porque senão o Instagram ele vai encerrar. Né? Até na próxima live, até na próxima aqui eu já vou abrir ela, tá bom?
E Solange, Mônica também. Não sei se a Mônica estava antes. Eu vou entrar agora na prática meditativa, tá, pessoal? Deixa só, porque tinham outras pessoas online, vamos ver só se elas entram agora rapidinho. E para eu dar continuidade aqui à prática da meditação, baseada no tema que eu abordei, que foi a asteia, não roubar, né? Ok? Eu não sei, pessoal, se vocês, a Mônica e a Vacris Souza, eu não sei se vocês estavam antes, quando eu estava explicando, ok? Bem, e eu vou entrar na prática, tá? Olha só, pessoal, a meditação que nós vamos fazer agora, nós vamos meditar sobre uma pergunta, tá? Baseado nesse tema do não roubar. A meditação é a seguinte, a pergunta é assim: sou capaz de dar sem esperar nada em troca? Então, o tema da meditação é esse: sou capaz de dar sem esperar nada em troca? Ok? O que vocês vão fazer? A gente vai sentar, né, coluna ereta. Quem já pratica yoga, encontra aí uma posição confortável. Se não consegue sentar, pode ficar sentado numa cadeira. Nós vamos pensar, contemplar e repousar sobre essa pergunta: sou capaz de dar sem esperar nada em troca? E aí pensar: sou capaz, não sou capaz? Contemplar. Traz isso para a sua vida pessoal. Quando fui capaz de dar sem esperar nada em troca? Quando eu não fui? Por quais motivos eu fui? Por quais motivos eu não fui? E no final, contemplar é deixar decantar, é deixar soltar, né? É não racionalizar o processo, é simplesmente soltar e meditar de maneira livre sobre isso tudo que foi falado hoje, ok? Eu recomendo que nós fazemos 16 pranayamas para quem já faz, ou 5 minutos de respirações lentas, longas e profundas, sempre pelo nariz e nunca pela narina. Inspirou, expirou, né, de maneira lenta, longa e profunda, uns 5 minutos ou 16 pranayamas. Acabou, deixa as mãos em Tim Mudra, né, senta na posição que for confortável, né, a mão pode ficar, o dedo polegar indicador pode ficar com a palma da mão sobre o joelho, pode colocar a palma para cima, ou uma mão sobre a outra aqui na região do baixo ventre, no colo, ok? E a gente entra na prática. Alguma dúvida, pessoal, sobre a prática? Posso conduzir? Posso ir para ela? Então tá. Então boa prática para todo mundo, ok? Depois a gente termina. Om Kriyam Babaji Namaho